Sejam muito bem-vindos de novo aqui no Calma Mamãe e nós vamos dar continuidade ao Novembro Roxo, mês da prematuridade. E o vídeo de hoje ele é muito especial. Eu vou falar como se eu estivesse falando com a mãe na UTI neonatal, explicando quais são os maiores, os principais desafios, maiores problemas que o bebezinho prematuro enfrenta durante a internação na UTI. Então, compartilhe esse vídeo com alguma gestante ou alguma mamãe que está com seu bebê internado na UTI. Eu sou o Dr. Malus Paca, pediatra, neonatologista. Toda sexta-feira eu trago um vídeo novo para vocês. Então já clica no sininho para receber as notificações e não perder mais nenhum vídeo como esse. Então, para começar, eu gosto de dividir esses problemas para os pais na UTI, fica mais fácil deles compreenderem. E eu vou fazer isso aqui no vídeo com vocês também. Então nós vamos falar sobre a respiração, sobre o coração, o quadro neurológico, o quadro de infecções e o quadro da digestão, do intestino, da alimentação. Assim fica mais fácil dos pais entenderem cada parte desses problemas. E o primeiro é a respiração. Os bebezinhos muito prematuros, eles não conseguem produzir uma substância que mantém o pulmãozinho aberto, chamado surfactante. Então nós precisamos dar um suporte ventilatório. Às vezes nós fazemos essa medicação através de um tubo direto no pulmão para ajudar o pulmãozinho do bebê a conseguir ficar aberto mais tempo, vamos dizer assim. E bebês maiores podem ter simplesmente uma adaptação. Às vezes o bebê de 34, 35 semanas pode ir para a UTI porque está um pouco cansado, mas na verdade é só uma taquipneia transitória, é só uma adaptação. Ele ainda está conseguindo eliminar, tirar do pulmão todo aquele líquido amniótico que estava dentro da barriga. Então pode ser que ele precise de algumas horas, alguns dias, para conseguir respirar sozinho sem essa ajuda, sem esse respirador, sem o CPAP. Tá legal? Segundo lugar, o coração. E eu não estou nem falando de problemas graves de coração, malformações cardíacas, não é nada disso. É uma alteração muito comum de bebezinhos prematuros, que ocorre a persistência do canal arterial. Mas o que é isso? É um canalzinho que fica aberto dentro da barriga da mãe, que o bebê não está respirando enquanto está dentro da barriga. Então, esse canalzinho é necessário para a circulação do bebê enquanto ele está dentro da barriga. Mas, às vezes, quando ele precisa nascer prematuro, esse canal que se fecha naturalmente ao longo dos primeiros dias em bebês maiores, ele pode continuar aberto em bebezinhos prematuros por um tempo prolongado. E isso vai precisar de uma ajuda nossa, de uma atenção especial dos médicos. Terceiro lugar, a parte da alimentação. Os pais não precisam ter pressa. Esse bebê só ia comer daqui a 2 meses. O intestino ainda não está preparado. Ele ainda não está preparado para já começar a receber leite de uma forma normal. Então, ele vai receber uma nutrição que entra direto na veia, que vai dar aminoácido, lipídio, gordura, tudo que o bebê precisa vai estar entrando pela veia dele. E ele vai ganhando peso naturalmente. E devagarinho nós vamos dando leitinho, vamos aumentando o volume, até que o bebê vá aceitando. Porque o grande problema é chamado de enterocolite, que é uma inflamação, uma infecção do intestino, que pode ser leve, o bebê ficar com a barriga distendida, vomitando, não aceitando o leite, mas pode ser grave, pode ter perfuração do intestino, precisar ir para a cirurgia, tirar um pedaço do intestino. Então nós temos que ter muita calma nessa alimentação e nós vamos dando o tempo do bebê. Se ele for aceitando devagarinho, nós vamos aumentando esse volume. Não precisam ter pressa com relação à alimentação e a estar mamando todo o volume que eles precisam. Além disso, as infecções. Bebezinho prematuro tem um risco muito aumentado de ter infecções. Primeiro porque o sistema imunológico deles ainda não está preparado, ele ainda não consegue reagir a uma bactéria como um bebê que nasce a termo, como crianças mais velhas. O sistema imunológico ainda está muito imaturo. Então, ele não consegue reagir rapidamente a uma infecção. Fora isso, todo o bebê
é uma porta de entrada para bactérias. A pele do bebê, quanto mais prematurinho, mais fina é essa pele. E qualquer rachadura, qualquer fissura que tenha nessa pele, pode entrar uma bactéria. Tirando isso, eles têm catéter, seja no umbigo, seja um catéter, um pique, seja às vezes sonda vesical. Eles têm vários catéteres invadindo eles, que são necessários para as medicações, hidratação, nutrição, mas são portas de entrada para bactérias. Então, é muito comum bebezinhos prematuros terem uma ou várias infecções ao longo da internação até receberem alta hospitalar. E por último, a tão temida hemorragia intracraniana, falando agora do quadro neurológico. Essa hemorragia dentro da cabecinha do bebê, ela é acompanhada com ultrassom que nós fazemos aqui na moleira do bebê, ultrassom transfontanela. E é muito comum, os vasos do bebê são muito finos, são quase como uns fios de cabelo. E qualquer aumento na pressão da cabeça, às vezes simples movimentos como tosse, como um choro muito intenso, esse vasinho pode romper e pode ter um sangramento. Por isso é muito comum os bebezinhos prematuros, quanto mais prematuro, maior o risco, tem algum grau de sangramento intracraniano. Mas esse sangramento pode ser do grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 e grau 2 são graus mais leves em que o bebê normalmente ele reabsorve esse sangramento. Agora, nos graus mais avançados, o bebê pode sim ter alguma sequela neurológica, incluindo paralisia cerebral futuramente. Então, esses são os 5 campos que os pais precisam estar atentos, precisam estar sabendo como está evoluindo cada parte dessas, perguntar para o médico durante o boletim e acompanhar dessa forma a evolução do bebê na UTI.